Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos a mais um devocional. Nesse podcast, nós vamos fazer 30 dias para viver. Vamos estudar o livro de Kerry e Chris Schuch. Eu quero convidar você a gente a fazer todos os dias uma meditação sobre a nossa vida, ainda mais depois de um ano tão difícil como o 2021, não é? Minha oração é que ao final desses 30 dias, você tenha um novo sentido de viver e renove suas esperanças. Então vamos ao dia 1. Hoje vamos meditar sobre vivendo o traço. Alan Sachs diz: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Harold Kusher nos diz: estou convencido de que o medo de morrer, de nossa vida chegar ao fim, não tira tanto nosso sono quanto o medo, que atinge a todos de que talvez não tenhamos vivido. Entenda, seu tempo na Terra é limitado. Isso é um fato, por mais que essa ideia possa te assustar ou te perturbar. Não importa quem você é, qual é a sua idade, qual o grau do seu sucesso ou onde você vive, a mortalidade continua sendo o grande nivelador. A cada tic-tac do relógio, um momento da vida fica para trás. Enquanto lê esse parágrafo, por exemplo, os segundos que passam nunca mais serão recuperados. Seus dias estão contados. E cada um que passa vai embora para sempre. Se você é como eu, talvez se sinta tentado a considerar essa realidade dura e inoportuna, com o poder de nos vencer e paralisar. Mas esse não é o meu propósito com esse livro. Aliás, é exatamente o oposto. Estou convencido de que, em vez de nos inibir e forçar a viver na defensiva, aceitar que nosso tempo na Terra é limitado tem o incrível poder de nos libertar. Se soubéssemos que teríamos apenas um mês para viver, viveríamos de maneira diferente. Seríamos mais autênticos e teríamos mais ousadia na forma como gastamos o nosso tempo. Mas essa reação contraditória levanta uma questão. O que nos impede de viver uma vida dessa maneira agora? Minha motivação para encontrar a resposta, e melhor ainda, para vivê-la e ajudá-lo a vivê-la, nasceu na experiência no ministério. Nessa função, tenho tido o privilégio de passar algum tempo com pessoas próximas do fim da vida, enquanto várias delas lutam com os diferentes estágios da agonia da morte, choque, negação, barganha, culpa, ira, depressão e aceitação. A maioria faz mudanças radicais quando descobre sua condição terminal. Dão-se o direito de dizer o que de fato sentem e de fato fazer aquilo que realmente querem. Pedem perdão e perdoam. Não pensam mais apenas em si mesmas, mas procuram aqueles que amam e lhes dizem o quanto realmente significam. Assumem riscos que jamais correriam antes e deixam as preocupações de lado, aceitando com gratidão cada novo dia. Parece que adquirem uma nova percepção em relação às prioridades, como o relacionamento com Deus e o propósito de deixar legados que perdurem. Depois de anos assistindo as pessoas vivendo seus últimos dias, passei a me perguntar, por que também não vivemos como se estivéssemos morrendo? Não é assim que deveríamos viver de fato? Descobrir para o que fomos criados e utilizar nossos talentos pessoais no tempo limitado que nos foi concedido? Assim, no ano passado, durante um retiro de liderança, realizei um pequeno teste e fiz aos membros da equipe a seguinte pergunta: se você soubesse que tem apenas um mês para viver, o que mudaria? Entreguei uma agenda na mão de cada um e os desafiei a viver os 30 dias seguintes como se fossem os últimos, pedindo que tomassem nota do que havia acontecido. Os resultados foram mais do que transformadores. No final dos 30 dias, todos nós havíamos desenvolvido maior clareza de propósitos e paixão renovada pelas coisas que são de fato importantes. Algumas pessoas fizeram coisas realmente notáveis, que marcam uma vida, como passar férias dos sonhos no Havaí com o cônjuge, levar a sério o estilo de vida saudável e perder 10 quilos, e reconciliar-se com pai, com mãe, depois de muitos anos de distanciamento. Para mim, as pequenas coisas do dia a dia assumiram um significado completamente novo e mudaram minha vida para sempre. Levar meus 2 filhos menores para a escola todos os dias se tornou uma alegria real.
Passei a ter uma compreensão clara de quão significativas são as manhãs em que brinco de perguntas e respostas com Steven e invento canções malucas com a Megan, minha filha adolescente. Firmei o propósito de uma vez por semana, depois da aula, ir com os meus filhos mais velhos, Ryan e Josh, ao restaurante favorito deles, só para ficar batendo papo. Muitos dos membros de nossa liderança fizeram de tudo para comparecer aos jogos dos filhos, aos recitais, a outros eventos da escola. Ao mesmo tempo, eu percebi que a equipe ficou mais produtiva que nunca e todos queriam que as coisas fossem realizadas no trabalho e produzissem um impacto duradouro. Desde então, passei a acreditar que o estilo de vida de um mês para viver é universal em princípios, mas particular em sua expressão. Se todos nós vivêssemos como se tivéssemos apenas mais um mês neste mundo, passaríamos todos os dias de maneira diferente, de forma singular para nós. E ainda assim acredito que todos experimentaríamos uma vida mais satisfatória, que deixaria um legado para a eternidade. Nosso pequeno traço. Talvez nenhum lugar represente melhor a eternidade do que o cemitério. Como era de esperar, sou fascinado por velhas lápides e a vida que elas representam. As datas gravadas em alguns dos antigos monumentos e placas de sepultura que há na região de Houston, onde vivo, datam do século XIX. Minha imaginação me leva às várias histórias que as lápides contam. Fico pensando como era a vida de 1823 ou 1914. Sei que as pessoas daquele tempo tinham os mesmos problemas e dores que qualquer um tem na vida. Mas fico pensando se elas se sentiam tão estressadas e pressionadas como eu. A tecnologia e os recursos modernos revolucionaram a vida no século XXI. Mas a que custo? Olhando para as velhas lápides, não posso deixar de reconhecer que vidas inteiras estão agora diante de mim, reduzidas a 2 datas ligadas por um pequeno traço. Algumas placas incluem fatos ou citações, versículos bíblicos ou lembranças tocantes, mas a vida de cada pessoa consistiu, na verdade, naquilo que aconteceu entre aquelas 2 datas. Resume-se ao que abrange o traço. Olho para o traço da lápide de uma pessoa em particular e penso: pelo que ela viveu? Quem ela amou? Quais foram suas paixões? Quais foram seus maiores erros? E, principalmente, quais foram seus principais arrependimentos? Quando paramos para pensar, vemos que não temos controle sobre muitas coisas na vida. Não decidimos onde iríamos nascer, quem seriam nossos pais, ou qual período da história ou cultura viveríamos. Tampouco decidimos as datas colocadas em nossa lápide. Não sabemos quando o nosso tempo aqui acabará. Pode ser na semana que vem, no próximo ano, ou daqui a muitas décadas. Somente Deus sabe. Nossa vida está nas mãos dele. Não há muita coisa sobre a qual temos bastante controle. Precisamos decidir como vamos usar o nosso traço. Você tem que decidir como gastar o pequeno traço de tempo entre as 2 datas que limitam a sua existência terrena. Em que você está gastando o seu tempo? Está vivendo o traço sabendo exatamente quem é e por que está aqui? Ou simplesmente lutando para viver, gastando apressadamente preciosos momentos em busca de coisas que realmente não são nada importantes? O salmista orou: faze com que saibamos quão são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Salmo 90, 12. Deus quer que percebamos que nosso tempo na Terra é limitado, de modo que o gastemos de maneira sábia. Mas Ele nos dá a capacidade de escolher a maneira como vamos gastar essa moeda tão valiosa. Embora muitas pessoas que enfrentam a morte façam mudanças radicais para morrerem bem, de vez em quando encontro uma que altera poucas coisas. Isso não quer dizer que pessoas assim não estejam dispostas a mudar. É que viveram de maneira tão livre e autêntica que a notícia do final iminente na vida não vira seu mundo de cabeça para baixo. Naturalmente, elas lamentam e sofrem quando recebem a notícia. Elas se entristecem, inclusive por causa da família e das pessoas que amam, mas sentem conforto por saber que viveram concentradas naquilo que realmente importa.
seu relacionamento com aqueles que amam, seu relacionamento com o Deus do universo e o cumprimento do seu propósito singular neste mundo. Não seria maravilhoso viver de tal maneira que, diante da notícia de que só lhe resta um mês de vida, não fosse preciso mudar nada? O que o impede de viver assim? O que você está esperando? Em vários trechos das Escrituras, Deus nos lembra de que a vida é curta quando comparada com a eternidade. Vocês não sabem que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, nos diz Tiago, capítulo 4, verso 14. É claro que não estou incentivando você a viver simplesmente hoje. A maioria não pode dar-se o luxo de largar o emprego do dia para a noite, de dizer o tempo todo que realmente está sentindo ou agir de acordo com uma ideia espontânea que vem à cabeça. Esse estilo de vida seria egoísta e altamente irresponsável, podendo indicar que tal pessoa não acredita que exista alguma coisa além do que vemos aqui nessa terra. Mesmo assim, precisamos lembrar que a vida é mais que aquilo que conhecemos na terra. Embora estejamos envolvidos com o presente, devemos pensar no impacto eterno provocado pela maneira como vivemos. A Bíblia nos diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, Eclesiastes 3:11. Ele nos criou à sua imagem como seres espirituais, mas com corpos carnais. Se formos verdadeiramente honestos, perceberemos que deve haver mais para a nossa existência do que este mundo pode oferecer. É neste ponto que muitas pessoas se voltam para a fé. Mas assim como alguns vivem como se não houvesse amanhã, outros usam a fé para viver como se não houvesse hoje. Estão sempre pensando naquele dia no céu, em vez de se envolver plenamente na vida de hoje. A única maneira de viver para a eternidade é abraçar cada dia como um presente de Deus. Devemos viver no pequeno ponto entre o cotidiano e o eterno. Ele nos criou e nos deu mais um dia para viver, para conhecer e experimentar seu amor, para servir aos que estão ao seu redor, para viver apaixonadamente a vida para o qual ele nos criou. A transitoriedade desta vida deveria manter nosso foco naquilo que é mais importante. Eu quero convidar você para esse desafio de 30 dias. Seja profundamente honesto consigo mesmo. Seu tempo na Terra é limitado. Não seria melhor começar a fazer um uso melhor dele? Se você soubesse que tem apenas um mês para viver, você olharia para tudo a partir de uma perspectiva diferente. Muitas coisas que faz agora, coisas que parecem muito importantes, perderiam imediatamente o sentido. Você veria com total clareza o que de fato importa e não hesitaria em ser espontâneo abrindo o seu coração. Não deixaria para amanhã o que precisa ser feito hoje. O modo como viveria esse mês seria a maneira como desejaria ter vivido a vida toda. Se você soubesse que tem apenas um mês para viver, sua vida seria radicalmente transformada. Mas por que esperar até receber um diagnóstico de câncer ou perder um ente querido para aceitar essa verdade e permitir que essa verdade te liberte? Não queremos tudo o que a vida tem a oferecer? Não queremos cumprir o propósito para o qual fomos criados? A vida não seria muito mais satisfatória se vivêssemos dessa maneira? Então, eu desafio você a começar a viver como se tivesse apenas um mês de vida. E escreveremos este livro para ajudá-lo. Existem 4 princípios universais do estilo de vida de um mês para viver. Primeiro, viver apaixonadamente. Segundo, amar apaixonadamente. Terceiro, aprender humildemente. E a partir corajosamente. Seguindo esse esquema, dividi então esse livro em 4 semanas, ok? E vou incentivar você a viver os próximos 30 dias como se fossem os últimos. Para cada dia há um capítulo que você vai te ajudar a se concentrar no princípio da semana. Cada capítulo contém 2 destaques para te inspirar, para inspirar uma experiência nesses 70 dias para viver. Em cada capítulo há um quadro intitulado Vale a Pena Refletir, com perguntas envolvidas para te ajudar a examinar sua vida, a se concentrar naquilo que é mais importante. Outro destaque,
o chamado para a vida toda, aparece no final de cada meditação e oferece maneiras de agir de acordo com o tema do dia. Esses princípios práticos não exigem que você faça lições de casa, são apenas para inspirar você e criar trabalhos de vida, maneira pelas quais você pode personalizar o material e aplicar para a sua própria vida. Talvez você queira reservar um tempo para pensar mais acerca dos itens, para escrever um diário sobre cada ponto e orar por eles. Se você estiver, então, fazendo as 30 dias, se aceitar esse desafio, eu te aconselho a ter um caderno ou um diário em que você possa escrever tudo. E que Deus te abençoe, que ao final desses 30 dias, você termine realmente abençoado. Eu termino a meditação de hoje, que é um pouco mais longa que as próximas, apenas deixando algo para você pensar. Primeiro, o mais rápido possível, sem pensar muito, faça uma lista de 5 itens que mudaria na vida se soubesse que tem apenas 30 dias para viver. Escolha pelo menos uma para você começar a tentar mudar hoje, nesse exato momento. Segundo, descreva em que aspectos gostaria que sua vida fosse diferente no final da leitura deste livro. O que o levou a abrir esse livro ou a participar desses 30 dias? O que está acontecendo na sua vida agora que te levou a pensar em quem você é e por que você está aqui? Terceiro, diga a pelo menos uma pessoa, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que você está participando desses 30 dias. Peça que essa pessoa anote em sua agenda o compromisso de, dentro de um mês, contando a partir de hoje, lhe perguntar de que maneira a sua vida mudou. E Deus te abençoe grandemente. E amanhã nós começamos mais uma parte dessa meditação. Fica com Deus.